olá, sejam muito bem-vindos novamente. Meu amigo, minha amiga que nos assiste, quero dizer que é uma honra contar com a sua audiência. E hoje, embora muito feliz com o nosso convidado, nós estamos sem o meu colega Ivan. Alguns programas ele já acabou fazendo sem a minha presença, e no de hoje ele infelizmente não conseguiu se fazer presente. Estava muito misterioso, meio estranho. Então assim, você que está estranhando também a ausência do Ivan, nos chama nas redes sociais, comenta as nossas postagens, escreve nos comentários e diz o que você acha que aconteceu com o Ivan. E aí, você com isso vai estar auxiliando cada vez mais que as pessoas tenham conhecimento do seu podcast favorito. Eu costumo dizer que o Podville é o seu podcast favorito, o único que começa com P, termina com E e vai ao ar às sextas-feiras. Eu espero que você goste. A conversa de hoje tem tudo para ser muito engraçada. Isso porque nós recebemos aqui hoje João Gaspar Rosa. E aí, Gaspar? E aí, doutor Mira, meu caro doutor Mira, o neto, e um abraço ao Ivan. É uma satisfação e uma oportunidade que estou tendo. A política eu acho muito linda da forma que a gente faz, conforme a gente faz. Eu fiz política por ideologia, por amor e por atendimento à nossa sociedade. Eu, graças a Deus, tive 36 anos junto à Prefeitura Municipal de Santa Catarina, a maior cidade do nosso estado, uma das maiores do Brasil, né? Nós, naquela época, nós éramos a 39ª cidade em arrecadação no país. Tinha 5 estados brasileiros que o estado inteiro não arrecadava o que o Joinville arrecadava. Então isso para a gente é um orgulho da onde eu vim. Aqui nesse estúdio, bem próximo, eu comecei a minha vida profissional. Aqui na Rua Botafogo, esquina com a Rua Santa Catarina, onde tem esse bonito prédio ali. Ali tinha uma casa antiga e que eu ali comecei a aprendizagem de alfaiate. E depois de anos eu adquiri a alfaiataria e ali tudo começou. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo joinvilense, desde o tempo da alfaiataria, tinha uma alfaiataria muito movimentada, eu era um guri muito novo e por isso foi lançado na época a Boca de Sino, aliás, a Pantalona, e eu me aperfeiçoei nisso aí, então eu tinha uma juventude enorme ao meu redor e a minha alfaiataria foi um sucesso. E tudo começou ali, depois eu voltei para o banco escolar, que eu sou casado com 54 anos hoje de casado, com a Janete de Oliveira Rosa, da qual é uma satisfação, que foi a minha professora em todos os sentidos, e me incentivou a voltar a estudar. E eu voltei, fiz ginásio, fiz científico e ingressei na Faculdade de Educação Física. Já no segundo semestre fui premiado, por dizer assim, fui fazer o projeto Rondon, na selva amazônica. Isso tudo foi motivo de satisfação e um levantamento do ego. E aí fui convidado para a vida política e achei por bem então deixar a indústria e o comércio para me dedicar à vida pública. E é por essa razão que hoje estou aqui com o Dr. Mira, que eu conheci muito pequenino, juntamente com seu pai, o Mira, que até hoje me presta serviço, meu amigo Mira, um abraço, e junto com o Ivan. E o Ivan é o genro do falecido Adilson, do cartorário, amigão, e juntamente com o neto. Estamos aí à disposição para qualquer pergunta que for dirigida à minha pessoa. Então, Gaspar, eu quero dizer a tua presença e para todos que nos assistem, que na verdade é uma honra muito grande contar com a tua presença aqui, ter aceito o nosso convite. Vocês podem estar estranhando, geralmente nós não trazemos pessoas do mundo político diretamente, só que o João Gaspar ele é quase uma daquelas pessoas que a gente diz que é unanimidade. Então, como ele deixou um grande legado na política joinvilense, na política catarinense, e por que não dizer até na política nacional, e ser um grande ser humano, uma pessoa que todo mundo gosta, a gente disse, vamos abrir a sessão, porque o Gaspar merece, e principalmente as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem, merece saber um pouco da história
do João Gaspar. E isso para aqueles que já não conhecem, porque são poucas pessoas que não te conhecem na cidade. E Gaspar, você falava começou um pouco da sua carreira, da sua vida profissional, do seu currículo. Eu vou aqui então, olha só, o currículo do homem, né? É um pergaminho, na verdade, praticamente, é enorme o currículo dele. Então, o que eu vou fazer? E eu achei muito interessante quando ele trouxe isso, porque não cabe em uma folha sulfite nem duas. Então eu vou deixar aqui aberto, vou tomar essa liberdade, vou deixar aqui aberto em cima da mesa. E eu acho que assim, Gaspar, tu sabe, né? A gente conversou rapidamente, e esse é o objetivo mesmo, um pouco antes aqui do início. E eu te disse, não tem roteiro, não tem regra, não tem tabu. É para se sentir bem à vontade, assim como aqueles que nos assistem, a gente espera que esteja bem à vontade. Então, destacando no teu currículo, para aqueles que eventualmente não conhecem, ou que são um pouco mais novos, também me considero novo, só que eu tive a felicidade de conhecer o Gaspar quando eu tinha 5, 6 anos, na escolinha de futebol do Fluminense. Então, assim, até te digo, Gaspar, que como jogador de futebol, eu sou um excelente apresentador, um excelente advogado, tá? Porque o futebol não deu muito certo, mas no taekwondo eu cheguei na faixa preta. Então, valeu. Eu lembro disso, eu lembro. De alguma forma. Eu lembro, Bacana. Então, o Gaspar, ele já foi, além de secretário municipal, e eu acho que ele sempre destaca, eu não vou cometer essa indelicadeza com ele. Primeiramente, o Gaspar foi alfaiate. Eu acho que é a grande profissão, assim, ele sempre fala com muita nostalgia, com muita boa lembrança do tempo de alfaiate, e eu acho muito bacana. Até vou mandar um abraço, Gaspar, pro Borba, o alfaiate Borba. Eu acho que recentemente encerrou suas atividades. Está muito bem de saúde, mas a última vez que eu conversei com ele foi em março, abril, ali perto da Americanas, ali na... Americana, no fundo, ali naquela lateralzinha. Sim, o nome daquela rua que só vem ali. Eu também não sei. Mas enfim, é uma lateral da Getúlio Vargas, você não consegue sair dela, é contramão. O alfaiate Borba vai curtir um pouco a vida e disse que ia encerrar as atividades. Até se não encerrou, Borba, eu preciso ir aí conversar contigo. Mas, então, depois desse alfaiate, o Gaspar foi apenas secretário municipal, vereador por vários mandatos, não necessariamente nessa ordem, tá? Deputado estadual constituinte, vice-prefeito de Joinville e também prefeito de Joinville, ainda que em exercício, interinamente, e tem algumas boas histórias que com certeza vai nos trazer aqui. Então, Gaspar, fica bem à vontade, assim, num retrospecto. Eu queria já falar um pouco do que eu sei da tua história, quando você era diretor do CESITA. O CESITA, para aqueles que não conhecem por esse nome, é o Fundamas. Fundação Municipal Bono Schmidt. Que é tem 400. Uma instituição escolar de ensino técnico em Joinville, e existente, e uma referência, inclusive, em Joinville. Chegava a formar no CESITA e nos demais centros, tinha o Centro 15 na Rua 15, o SESB em Boa Vista e o CESP em Piraberaba, tinha 400. Ele formava aproximadamente 2.000 alunos por ano. O presidente era o Osni Pisk, e foi realmente uma revolução para Joinville, porque foi aquela demanda de pessoas que vinham de todo o Brasil para Joinville, principalmente de Tubarão, de Laguna, que deu aquelas enchentes, vinha gente do Paraná, do norte, lá do Sempre Paraná. Tivemos bastante imigrantes. Tinha até, inclusive, as grandes empresas aqui colocavam setores de pessoal para contratar as pessoas em Curitiba, Florianópolis, porque a demanda era muito grande, E aí foi aquela enchente de gente de 1972, com o primeiro prefeito na época do MDB no Brasil, Coronel Pedro Ivo Campos. Foi um grande prefeito que incentivou a indústria e o comércio e deu aquela enchente de gente, aquela enchente de serviço, aquelas enchentes de loteamentos que naquela época não precisava colocar luz nem água. Então as pessoas vinham e traçavam as diretrizes básicas do loteamento e lá saía centenas e centenas de lotes sem luz e sem água. E a gente correndo atrás para estender a rede de energia elétrica, que nem se pensava em fazer asfalto. Bastava era ter luz e água. E isso era um problema para Joinville, um problema social muito grande. Então foi um trabalho gostoso, de realizações assim diversas.
E isso tudo contribuiu para que a gente se realizasse politicamente. E eu me realizei. Eu tive a felicidade de ser uma pessoa atuante e chegar ao ponto de repente, porque se dividia muito, a alta sociedade, ele se divide em si próprio, não traz para os bairros. E eu era um homem de bairro, um homem simples de bairro, criado ali no Itaú, juntamente com teu pai. E a gente vivia lá dentro do Fluminense, né, no Cesita, e de repente saiu o seu Vite Freita, que ele vendeu a Conce, a Embraco, ele era dono da Conce, da Embraco, o único dono da Conce da Embraco, pertencia a ele só. E ele vendeu, não lembro a empresa que comprou, que pode se tornou uma multinacional, e aí convidaram o seu Vite Freita para ser o candidato a prefeito, o Deus Todo-Poderoso, de um poder muito grande em Joinville, uma pessoa muito boa, um grande empresário. Ele deixou a Consul com 10 mil funcionários e a Embraco com 2 mil funcionários. Maior empregadora da cidade era uma à das época, maiores empregadoras, ela, a Tigre e a Tupi. E aí o seu Freita tinha uma certa restrições por ser empresário com os bairros. Os bairros sempre foram assim de oposição, né? E aí ele precisava de alguém que somasse com ele para ganhar a eleição em Joinville. E eu fui escolhido entre os 6 candidatos, eu fui escolhido e fui o único que fui de bairro. Mas precisava de um vice-prefeito que realmente fosse compensar com o grande empresário Vite Freita. E naquela época tinha 23 bairros e o MDB tinha 23 subdiretórios, e foi feito um congresso para decidir quem seria o candidato a vice-prefeito. Tinha 6 candidatos, eu ganhei de 23-0 dos 5. Seria uma espécie de prévia. Prévia. Foi uma prévia. Que aí não teve como, eu fui o vice-prefeito. Eu fui o vice-prefeito e... Gaspar, que ano? Só para nós 82. Contextualizarmos. 82. De 76 eu me elegi vice-prefeito, vereador, e fui até o mandato de 82, porque teve 2 anos de mandato tampão. Uhum. Então nós tivemos 6 anos de mandato. E aí certo. eu saí candidato a vice-prefeito. Mas nesse inteirinho de vereador, eu fui secretário do Serviço Público. E ali que eu busquei a minha independência política. Porque eu passei a não ser um homem só do bairro do Itaú, do qual eu fui o mais votado na Zona Sul, dos 113 candidatos, eu fui o mais votado em todas as urnas. Em todas as urnas, do trilho para baixo, eu fui o mais votado. Chegando, inclusive, determinadas urnas, que os votos que eu fiz, os outros 112 não fizeram juntos. Isso ainda no tempo da cédula. Da cédula, Acho que os teus votos iam de trem, Gaspar. Aí eu senti, eu disse para minha mulher, para Janete, que me incentivou muito, eu disse, Janete, não tem outra coisa, não vai dar mais para mim trabalhar com a indústria e com o comércio. Eu sou obrigado a parar. Ou eu só cumpro o meu mandato e largo e volto para o comércio. Porque a vida pública vai me exigir muito de mim. E aí eu larguei tudo e caí de cabeça na vida pública. E logo em seguida eu fui convidado para ser o secretário de Serviço Público, que era a segunda maior secretaria de Joinville na época. Primeira era a de obras, segunda a de Serviço Público e a terceira era a educação. Então eu cuidava da postura municipal, táxis, ônibus urbanos, praças, jardins, cemitérios, mercado municipal, varrição das ruas, boca de lobo, terminal urbano, coleta de lixo, tudo isso era feito pela minha secretaria. Zeladoria pública inteira da cidade. Inteira. Transporte público inteiro da cidade. Todas as praças, com todos ônibus os jardins, todas as táxis. bocas de lobo. E cemitérios, os cemitérios de Joinville, que até tem uma coisa engraçada aí no meio. Ô, Gaspar, foi lá que teu cabelo ficou branco? Mas ali aí, uma vez eu tinha um projeto em Piraberaba, no Rio Bonito, mais propriamente no Rio Bonito, de fazer um cemitério lá. E aí, um dia eu fui convidado para ir lá numa reunião no cemitério, para ver se saía esse cemitério. E eu vi que fizeram um projeto, se eu não me engano, o projeto do cemitério de Rio Bonito é 300 mil metros quadrados. Impossível de ser implantado. Impossível na época de ser implantado. Eu não sei como é que está esse cemitério hoje. E eu tive um raciocínio rápido na hora que eu tinha que dar um resultado para aquelas pessoas que eram na igreja adventista lá em Piraberaba. Eu disse, mas espera, no 300 mil eu vou fazer um cemitério com 2 mil metros quadrados só. E aí eu disse, eu vou fazer o possível e o impossível para atender
atender vocês com esse cemitério, que é uma coisa até indigesta, a gente morrer nesse cemitério. Aí um senhor levantou lá de trás e disse: já veio 3 prefeitos aqui mentindo. Agora, se esses prefeitos mentiram, o senhor lá do Itaú vai fazer o cemitério? Do outro lado da cidade. Do outro lado, é que morto não vota, eu só faltei dizer para ele assim, eu digo, olha, eu vou fazer o cemitério, o primeiro que eu vou enterrar é você. Se eu dissesse, eu apanhava. Aí eu disse, pois eu vou te mostrar, eu vou fazer o cemitério. E fiz o cemitério. Está até hoje lá. Cemitério do Rio Bonito. Do Rio Bonito. Aí depois eu coloquei o ônibus, que era na minha época também, eu que era aqui que induzia a linha de ônibus, coloquei na estrada Palmeiras o ônibus. Aí na época deu um vendaval, eu ajudei a Sociedade Dona Francisca. Eu fiz primeiros abrigos de ônibus, que eu também era que eu fazia, com os primeiros 3 ou 5 abrigos de ônibus de Piraberaba fui eu que fiz. Não precisei ir em Piraberaba para ser o deputado mais votado, o primeiro caboclo que ganhou eleição em Piraberaba para deputado estadual. Foi um trabalho que eu fiz, cumpri com a minha... e o trevo de Rio Bonito, que naquela época o asfalto era só tinha uma pista. E ali tinha morrido muita gente que saía da igreja de carroça, muitas vezes, e atravessava a pista e aí tinha que fazer um trevo ali. Trevo, coisa pequena, isso era de competência do Estado. Aí quando eu fui prefeito, eu e o Dita Nerma, genro do Freita, que era o secretário de obras, digo, Dita, vamos fazer esse trevo lá. E fizemos o trevo do Rio Bonito também. Então foi obras assim que eu deixei marcado em Joinville. Aí, lógico, a minha candidatura a vice-prefeito decolou. E eu tive a felicidade de ir com o Freita e ser o vice-prefeito do Freita. Um cara simples, um alfaiate, um presidente de clube, um diretor de uma escola lá do Cesita, e de repente ser o vice-prefeito do dono da Conce e da Embraco. É um orgulho muito grande, não tem dinheiro que pague. Então eu fui muito feliz porque eu suportei todas as propostas indecentes, que eu tenho nojo da política por causa disso, quando um homem público enriquece com a vida pública, doutor Mira. É impossível o homem público ficar rico com a vida pública sem ser ladrão. Eu detesto isso e eu tive 36 anos de mandato e, graças a Deus, eu nem um filho eu empreguei na prefeitura para mim não ter problemas com a sociedade joinvilense. Gaspar, e isso tu estás falando até pelo teu período de atuação histórica, antes de qualquer decisão do Supremo que não permitia nepotismo, que não permite... Não, naquele tempo podia. Por convicção pessoal tua. Não tinha nenhum impeditivo legal, mas você não aceitava. É que eu fui um cara de porteiras abertas. Eu me elegi vereador, a minha casa ficou um escritório de atendimento. E ali eu não tive horas para atender. Foi de manhã, de tarde, de noite, e teve dias, principalmente no inverno, que 5 horas da manhã saía a turma da Tigre, e da Tupi, e da Consul, e já iam me esperar para as 8 horas quando eu saísse de casa para falar comigo, para poder ver se conseguia luz, se conseguia água, se conseguia o ensabramento da rua. E eu muitas vezes eu olhava pela janela e eu via aquelas pessoas na chuva, digo, não vou deixar esperar até as 8 horas, eu começava a atender já 5h30, 6 horas eu já estava atendendo. Atendia todo mundo, ia para casa. Então eu não podia, mesmo que não tinha o nepotismo, mas eu não podia empregar um parente meu do qual a sociedade me elegeu, que precisava muito mais do que eu. E muito mais, esses filhos de meus eleitores precisavam muito mais de mim do que eu empregar um filho meu. E não permitia isso, era contra. Gaspar, me chamou muita atenção, porque muitas pessoas alguns até nos assistem, ou por desconhecimento, ou por falsa memória, tem uma nostalgia do tipo assim, no passado era bom, não tinha corrupção. Sim. As propostas indecentes existiam, os esquemas talvez fossem outros, as propostas talvez fossem outras. Eu fui muito procurado por ofertas como deputado, como vereador, principalmente como secretário, que as pessoas vinham te procurar fazendo proposta, legalize isso aqui para mim, que eu te dou dinheiro. Isso havia toda semana.
eu realmente tinha um cuidado todo especial, porque eu não queria manchar o meu nome. Eu vim de uma família muito pobre, não muito pobre, rico de espírito, porque a pobreza tem dois modos de interpretar. Tem aquele bilionário que é pobre de espírito ao extremo, e tem o pobre que se acha pobre e decente. Nós fomos gente pobre, mas felizes. Eu concordo contigo plenamente, Gaspar. E tem 9 irmãos. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. E eu conheci os dois lados da vida, sabe? Eu tive esse privilégio de conhecer os dois lados da vida, mas eu me mantive. Eu me mantive da onde eu vim. Eu fui vice-prefeito, eu fiquei no Itaú. Eu fui prefeito, eu fiquei no Itaú. O boteco que eu frequentava. Continuei na Lanchonete 17. Lá no teu país. Você que está assistindo, conhece a Lanchonete 17? Do lado da Coradelli. Já entregou. Então, outra referência também da cidade que todo mundo quase sabe. Eu continuei lá. Eu, de vez em quando, eu recebi o telefone do seu Freito, eu estou aqui na sociedade maiores, né? E vem aqui tomar uma cerveja. Eu ia lá tomar uma cerveja com o seu Freito e conversar, bater papo. E também, quando eu convidava esse cidadão, que Deus o tenha, eu dizia, seu Freita, hoje eu vou lá no Morro do Amaral. Eu vou ver lá um negócio da linha de ônibus do Morro do Amaral. E, senhor Gaspar, eu vou junto com o senhor. E ele ia comigo. Eu ia lá, abria a reunião, como se fosse prefeito. Eu abria a reunião, falava o que eu tinha que falar, e ele dizia, na cara ele já dizia, não temos dinheiro para fazer isso, senhor Gaspar. Era taxativo. Ele tinha uma ascendência alemã, né? Como ele tinha também uma posição, algumas delas, mas vou te contar uma só. Um dia nós saímos da Vila Nova, numa reunião lá com os agricultores, e até que eu resolvi um problema de 25 anos lá, da vala número 5 em Piraberá, na Vila Nova, que o pessoal tinha irrigação de água e não podia plantar o arroz. E aí me chamaram um dia, quando eu fui prefeito, isso. E aí eu fui lá numa reunião com as pessoas e não tem, seu Gaspar, desde a candidatura do prefeito, não sei se era o seu Bender, que foi um grande prefeito, o Nilson Wilson Bender. E aí aquilo me veio a solução, assim, com uma facilidade incrível. E esse cidadão, que era o colono lá, que é onde eu tinha que retificar o rio para jogar água para essa arrozeira, passava no terreno dele. E aí eu fui lá conversar com ele e tinha um advogado em defesa dele. Aí ele disse assim, seu prefeito, o rio passava lá naquele bambuzeiro. E agora o senhor vê o rio está passando aqui, se o senhor deixa passar essa vala aqui, vai comer a minha casa. Na hora eu disse para ele, se eu pôr o rio lá no bambuzeiro de novo. Ele disse, a gente pode fazer hoje. Aí o advogado, não quero citar o nome, eu acho que ele já faleceu. Os dois. Ele disse, não, mas calma que juridicamente não é assim. Eu digo, não, é bem assim. Eu vou passar a vala lá e vou cortar. O Dita Nerva, o genro do Freito estava comigo, digo, o trator trabalha dentro d'água? Trabalha. Tantos centímetros, não sei se era 50 centímetros, não lembro mais. Digo, começa semana que vem. Ele disse, não, mas não é assim. Eu digo, não, é bem assim. Ou o senhor deixa, ou eu declaro de utilidade pública, deposito o valor venal do terreno e peço autorização à justiça e começo a abrir a vala. E abri a arrozeira. Isso é uma marca lá em Vila Nova até hoje. E aí o Freito estava comigo depois disso, que ele elogiou muito a minha atitude. E aí ele disse, ele veio e tinha uma escola, a escola Valentim da Rocha, que até é uma obra minha também. Capaz. Com o Violantino Rodrigues, é a Valentim da Rocha na Vila Nova. Aí o Freito disse, seu Gaspar, aquela escola funciona de noite? Eu disse, não funciona, seu Freita, essa aqui é só durante o dia, é a escola municipal. Então o senhor me liga até amanhã cedinho que eu quero perguntar se tinha alguém trabalhando na escola. Aí eu fui lá, ele ligou para a diretora, a senhora diretora, a senhora estava fazendo serrão ontem? Eu disse, não, seu Freita, mas como é que a senhora deixou a escola tudo acesa, as luzes? Isso custa dinheiro. Acabou, as escolas nenhuma mais deixava as luzes todas acesas. Então, isso tudo foi um aprendizado para mim na vida pública, sabe? O cuidado com o bem público. O cuidado. E aí, lógico que eu comunguei com ele em todos os sentidos. Então, nós tivemos um trabalho muito ligado com ele, muito ligado, mas muito ligado mesmo. Ele fazia uma obra e ia me consultar. A prova maior que no gabinete do prefeito e do vice-prefeito, quando ele reformou o gabinete dele, não reformou o meu, mas o meu estava bom.
era mais simples também. Ele fez um gabinete bonito e ele fez um corredor, só para mim com ele. Um corredor sem porta. E quando ele quisesse falar comigo, ele pegava o corredor e quando eu queria falar com ele, não tinha audiência nenhuma que ele não me atendesse. Isso nós estamos falando ainda na prefeitura... Na prefeitura do Max Colim. Da Max Colim, onde hoje é o Farol. É, na esquina, Max bem Colim na esquina, com era a o João meu Colim. gabinete e o dele. O dele ficava para Max Colim e o meu ficava na Dr. João Colim. Então foi um trabalho, doutor Mira, que Não me precisa do doutor, não, fica à envaideceu vontade, muito. Gaspar. Eu fiquei muito feliz de ser homem político. Não fiquei rico financeiramente, mas fiquei milionário. A prova maior que eu estou aqui hoje, 12 anos depois, aqui no teu programa, de você, do Ivan. É verdade, se tivesse alguma mácula, Não, certamente... se tivesse alguma marca, você imagina, eu seria um homem pobre de espírito. Eu vejo esse Brasil com uma solução das mais fáceis que tem. Era só acabar com o roubo. Ia faltar gente para comer. Ia acabar a fome. Mas a ganância do poder, a ganância de ver o dinheiro dos outros enriquecer, é tamanha que assusta a gente. Que assusta a gente. Então, a política, para mim, eu comecei e parei, porque chegou um ponto também de eu ser obrigado a parar. Para mim poder, se eu quisesse continuar sobrevivendo, eu teria que não ser o mesmo João Gaspar das outras campanhas. E aí... Porque o eleitor se deixa levar também. Um número muito grande. Nós temos eleitores que te votam em ti por ideologia, por necessidade de ter você na política, e tem alguns que votam só com ajuda. Então aí eu fui obrigado a parar, porque eu não me elegia mais. Tu acredita que aquele jeito de fazer política, Como eu fiz, no passado e com ideal, com princípios, hoje cada vez mais difícil. eu me elegi deputado, o quinto mais votado de Santa Catarina, que eu vinha de ser vice-prefeito. Lógico que eu tinha um trabalho muito intenso, que eu contei agora, de Piraberaba, de muitas obras aqui na Zona Sul. Eu me elegi rifando o meu carro. Tenho certeza que o teu pai comprou rifa de mim. Eu fiz 5 mil rifas. Eu acredito, tenho certeza Isso que o teu pai totaliza um valor de quanto, assim, mais ou menos, para ter uma ideia, assim, Aquela valores da época, talvez, comprou. Gaspar? Não tenho carro popular? lembrança. Era um carro popular. Eu tinha um Gol popular, aquele chaleira, mas era um carrinho novo. Sim. Era um 81, parece. Eu rifei o carro e andei com o carro até dia 17 de novembro. Dia 15 de novembro foi a eleição, fui o quinto mais votado. Dia 17 o carro correu, tinha só uns 50 ou 100 que compraram, ou 200 que compraram as rifas de mim. Aí eu falei com eles, não, vende o carro e faz uma festa. Fiz uma grande festa. Olha só que legal, Gaspar, porque assim, os carros subiram muito o valor agora, nesse momento, pós-pandemia, mas o carro popular novo aí, 50, 60 mil. Imagina um deputado estadual hoje se elegendo 50, 60 mil. Não, mas ali eu vendi mais algumas coisas, sabe? Eu tinha uns terrenos lá no Paranaguamirim Grande, eu vendi também o terreno, porque eu ganhei a primeira eleição, eu já cuidei a segunda, de ter um patrimônio para vender, para ter dinheiro. Para não pedir dinheiro para ninguém. Não ficar... Não. Eu dei aumento de ônibus para as duas empresas 3 anos. Era eu que dava aumento. Eu era secretário de Serviço Público. Eu dei os aumentos de acordo com aquilo que era. Nunca dei um aumento de ônibus sem primeiro estudar a planilha. Eu conhecia a planilha? Não. Aquilo tinha que ser técnico. Eu contratava um técnico de Blumenau para ele me estudar a planilha, quanto que eu tinha que dar de aumento de ônibus. E aí foi aonde que eu despertei a atenção para pôr a linha de ônibus interbairro que saía do Profipo até o Bom Retiro, com uma mesma passagem. Foi assim que eu consegui colocar a linha de ônibus com a mesma passagem no Morro dos Amaral, que era tarifa diferenciada. Mas aí tinha um aumento de ônibus, eu sabia que podia ter uma manobra para poder expor a linha de ônibus no Morro dos Amaral com uma tarifa que eu acho que até hoje é uma tarifa só. Sim. Você vindo do centro da cidade até a Santa Catarina, tu paga uma tarifa. Se você sair do centro da cidade até o Morro dos Amaral, tu paga a mesma. Então assim, você que está nos assistindo e hoje utiliza o transporte público de Joinville, pega uma passagem no Vera Cruz.
terminal da Zona Sul ali. Sim, naquele tempo não tinha os terminais. Da Santa Catarina. Não, mas eu estou falando hoje. Hoje. E aí também não é mais interbairros, né? Me ajuda lá, Norte e Sul. Hoje ela é interbairro, ela interliga. A essência continua, ele só muda-se só nome, mas... a maneira. Então você vai de um extremo ao outro da cidade hoje, com uma única passagem integrada, mesmo que troque de ônibus, e existem linhas que fazem essa ligação direta. Tem dedo teu. Isso. Tem. O germe, a semente plantada lá atrás. A linha de interbairros foi realmente um projeto meu que eu lancei e até foi engraçado. O Campo do São Luís existia, onde é o Elias Moreira, que agora não existe mais, né? Uma faculdade ali, né? Senec. FCJ. E eu estava no campo de futebol, numa partida de futebol, um senhor bem simples disse para mim: Gaspar, estão pedindo aumento de ônibus, né? Eu digo: estão. Ele disse: põe a linha de ônibus interbairros, cara, e aí tu dá aumento. A ideia de um popular, de um cidadão. Um simples lá do Paraguamirim. A importância de ouvir as pessoas. Como uma vez eu era deputado e na área do SUS, que era NPS antigamente, né? Os médicos anestesistas brigaram no Brasil inteiro e não fizeram mais convênio com o NPS. Então você precisava fazer uma cirurgia, você não conseguia, porque você tinha que pagar o NPS. Agora quem tem condições pagava o anestesista e fazia a cirurgia pelo NPS. Mas se quem não tinha dinheiro, que tinha que vender a bicicleta, o rádio, a geladeira, fogão para poder vender, para poder fazer uma cirurgia? Não podia. E era realmente um problema social de um cunho intenso. Eu era deputado. Também saiu num campo de futebol, um cara disse para mim: pede para o Pedro Ivo fazer um convênio com o Hospital São José, para as pessoas pobres de Joinville ter direito à anestesia. Eu falei com o Pedro Ivo. Pedro Ivo, francamente, Deus que põe em bom lugar, disse assim: Gaspar, vou mandar fazer o projeto, vou fazer o convênio com a prefeitura de Joinville e de hoje em diante os pacientes de Joinville não vão pagar mais o anestesista. E isso implantou. Ninguém sabe, mas o João Gaspar, como deputado, teve esta capacidade de enxergar as necessidades daqueles que mais precisam. Por isso como se diz outro, me acho assim agradecido pela vida pública. Gaspar, eu acabei não te perguntando antes, e tu me corrige se eu não estiver correto. Você que é servidor público municipal, familiar, amigo, colega, vizinho, parente, enfim. Que história é essa que tu foi um dos que deu um dos maiores aumentos para os servidores públicos municipais até hoje? Porque muitas vezes não tem nenhum aumento, né? Que é sempre aquela briga, já teve greve em anos recentes. Que história é essa? Conta para nós. Essa foi engraçada, porque nós, quando começamos, eu e o seu Freita, as prefeituras estavam com os caixas estourados. A gente mas dizem que continua. Não tinha condições de dar aumento de jeito nenhum. Mas nós encaramos o funcionário público. Nós fomos reunir os funcionários e explicar que se era para dar 20%, nós dava 5%. E demos o primeiro ano, demos o segundo, demos o terceiro. E as pessoas aturaram. Mas ali nós já não estávamos já com caixa gordo. Nós tínhamos naquela época, quando eu assumi a prefeitura, 13 bilhões na poupança. Naquele tempo não sei se pode hoje, naquele tempo podia. Aquilo com uma inflação de 30%, 40% ao mês. Você só imagina a fortuna de dinheiro que foi arrecadada. E aí o seu Freita me deu a prefeitura, e aí logo no início ele disse para mim assim: seu Gaspar, esse aumento agora, esse próximo aumento para o funcionário, quanto é que o senhor vai dar de aumento? Eu digo: vou dar tudo o NPC. Está em 98%. Então o senhor não vai ser prefeito e eu não vou para a Europa. Eu disse: então tá, então o senhor chama a imprensa amanhã que o senhor não vai para a Europa porque o senhor não quer dar aumento para o funcionário. Aí eu coloquei ele numa saia justa. Outro dia ele disse: seu Gaspar, vai dar 70% que está de bom tamanho. Eu digo: não, já assumi compromisso com a associação e eu vou dar 100% de aumento. Dobrar o salário. Claro, o processo inflacionário, o momento era outro, completamente, né? Era só reposição. Eu digo: seu Freita, nós temos 13 bilhões em poupança aí, e a folha de pagamento é 900 mil.
eu vou dar porque não vai atingir a prefeitura. Ele olhou para mim e disse, se o senhor ganhou de mim, então dá. Aí ele foi para o palanque lá, chamou o pessoal, aonde nós fizemos o comício quando nós fomos prefeito, chamou todo o funcionário e anunciou que autorizou eu dar 100%. Ele não precisava autorizar, porque o prefeito era eu. Sim. Mas eu também fiquei envaidecido, até esse dia eu estava em Lages, que eu era presidente da Associação dos Vice-Prefeitos de Santa Catarina. O Neto está sinalizando ali, ó, já vai sair um corte aí provavelmente. Então você que é servidor público municipal, parente, amigo, familiar, vem cá ver essa história que o Gaspar acabou de contar sobre os 100% de aumento, de dobrar salário do servidor. Imagina se isso acontecesse hoje em dia, né? Então, mas seguimos lá, Gaspar. E aí, então, ele justificou o aumento e eu depois assinei o 100% de aumento, que eu fiquei muito feliz de ter favorecido os funcionários. Os servidores devem te carregar no colo até hoje, então. Eu tenho os mais muitos antigos, amigos que principalmente, estão aposentados e hoje me encontram. Agora, tu acha que tem presente maior tu recebeu um agradecimento depois de quase 40 anos? Não tem dinheiro que pague. É que a lembrança das pessoas fica. Então, eu amo Joinville. Eu estou na Barra do Sul hoje, até por uma questão climática. Eu estou aposentado. Então eu estou lá, mas quando eu venho, toda hora eu estou em Joinville, eu continuo tendo casa, continuo atendendo as pessoas que eu não pode me ver, que já correm, e eu fico feliz da vida, tanto eu quanto a minha mulher. Minha mulher foi diretora da escola, do Monsenhor Escarcelo, que depois fechou. Que aí o Dual, o senhor Escarcelo, eu fiquei louco da vida, que doaram para uma entidade de Joinville, e aí houve interferência da minha filha, do Júnior, e da minha filha Joelma, e eu e a Janete, que a Janete foi 20 anos diretora, não achamos por bem não se intervir, né? Mas deixamos os dois, junto com a Associação de Moradores ali do Itaú, que eu acho que até o Mira também, o teu pai participou dessa Associação de Moradores do Itaú. E deram jeito, e o seu Udo Deller, parabéns ao seu Udo Deller, recuperou a escola, recebeu do Estado como doação e hoje é uma bela de uma escola. Sim. Que já tem quase 1.000 alunos ali. É verdade. Então, ela era uma escola estadual, eu estudei ali. Você estudou? Eu acho que a Janete era diretora ainda. Eu não sei se na mesma época, mas eu lembro que no primário eu estudei ali, de primeira a quarta série. Eu acho que até a oitava. Depois não mais. Era uma escola eu estudei ali um período e fiquei muito triste quando foi fechada e sei da movimentação da família. A família. Né? Ali foi uma atuação muito grande da Associação de Moradores. E hoje está muito bonita, ela foi municipalizada, escola. É uma escola do município agora, mas continua com o mesmo nome, Monsenhor Escarcelo, que tem toda uma história com Joinville também. Parabéns do seu Udo Deller, que foi positivo, se não, eu vou ficar com a escola, eu vou fazer a escola lá. Então, assim, Gaspar, como te disse, né? A gente não tem roteiro e também não tem tabu que aqui. Bom eu vou te fazer a pergunta. Facilita. Pode fazer. Witt Freita e Udo Deller. Quando o Udo Deller saiu candidato, e houve uma certa rejeição pelo PMDB, que não queria que o Udo Deller fosse o candidato. Eu não pertencia ao MDB. O PMDB, que agora é MDB. Eu não pertencia, mas eu tinha uma certa liderança junto ao partido ainda, mesmo que eu saí do MDB e criei o PSDB no Brasil. Eu sou o 53º na criação do PSDB no Brasil. Eu fui o primeiro homem a falar em nome do PSDB no Brasil. Mário Covas, o ex-senador e governador de São Paulo, estava presidindo a sessão e o Fernando Henrique Cardoso estava secretariando. Eu fui o primeiro homem a falar em nome do PSDB do Brasil. Mas eu não saí do governo do Pedro Ivo. Porque o Pedro Ivo era um homem muito decente, um homem muito justo. Eu, pelo menos, sempre achei que ele foi um grande governador, eu era deputado. E eu disse, Pedro, estou saindo do PMDB a nível nacional, porque eu acho que o PMDB se descaracterizou, rasgou os estatutos, muito envolvimento com o roubo, eu sou contra. E eu fiquei dentro do PMDB de Joinville, conversando com o pessoal. E aí o Udo Deller, eu convidei o Udo Deller e fiz uma reunião no Fluminense, um jantar pago, com Joinville inteiro, com a maioria das associações de moradores. Lembro que a família Krelink de Piraberaba estava nesse dia. E toda Joinville, eu coloquei 153 pequenos empresários num jantar pago para o Udo Deller.
para a candidatura do Udo dele. E ali eu lancei o Coelhinho Neto, que hoje é deputado federal, a vice-prefeito do Udo dele. Eu disse para o Udo, eu estou esperando que o senhor repita o governo do Witt Freita. O Witt Freita entrou um empresário sisudo, depois se tornou um homem tão comum que ele era mais político do que empresário. Eu lembro uma vez, neste local aqui tinha uma guaraparia, nesse local, nesse Guaraparia prédio aqui, faz caldo de cana. caldo de cana. E aí eu tinha essa mulher que cuidava aqui da guaraparia, era uma senhora muito despachada, e ela era um cabo eleitoral meu doente. Aí um dia eu cheguei aqui, eu já era candidato a vice-prefeito, ela disse assim para mim, não vem. Se tu é candidato a vice-prefeito do dono da Consul, não vem. Porque aqui tu perdeu o voto dessa vez. Aí eu disse, e se eu trazer o seu Witt Freita aqui para você ver quem é o seu Witt Freita? Tu aceita? Então pode trazer. Eu digo, mas só tu não vai ser mal criada, né? Tu não vai fazer que esse homem é brabo. Ele vai te tocar a boca também. Se não, tudo bem. Eu cheguei e disse pro seu Witt Freita, olha, tem uma senhora lá que tem uma guaraparia na rua Santa Catarina que não gosta do senhor. E eu disse que ia levar o senhor lá. Disse, não vou. Se ela não gosta de mim, continua não gostando. Digo, não é assim, seu Freita. Política não se faz assim. Temos que ir lá. Não vou. Aí passou uma semana, 2 semanas, digo, tem uma senhora que vai votar em nós, mas quer conhecer o senhor. A mesma senhora. Não sei. E trouxe no carro. Cheguei ali com medo danado na guaraparia dela, já entrei pelos fundos, entrei. Aí o seu Freita já abraçou a mulher, entraram, ela já fez uma guarapa, daqui a um pouco eu olhei ela fazendo sinal de positivo. Aí saímos. Aí eu disse, seu Freita, gostou da mulher? Disse, meu Deus, que mulher educada, seu Gaspar. Essas visitas o senhor tem que me trazer. Mas ele se referindo àquela que ele não queria. Eu disse, pois essa é a mulher que o senhor não queria vir de jeito nenhum. Ó, eu tenho certeza que você deve estar gostando da nossa conversa. Não falei antes, mas falo agora. João Gaspar Rosa é um arquivo histórico vivo da cidade. Esse homem tem muita experiência e tem muitas boas histórias. Então agora, já que tu tá dando essa liberdade, Gaspar, a gente, é aquela coisa, a liberdade a gente vai conquistando, né? Então, queria te perguntar, Luiz Henrique, você foi vereador, líder do governo do Luiz Henrique, 4 certo? anos consecutivos eu fui o líder na Câmara de Vereadores. Do segundo mandato dele, né? Porque ele tinha sido prefeito anteriormente, mas do segundo mandato, que depois ele vai à reeleição e depois governo do estado, né? No segundo mandato dele eu fui o secretário. Segundo o governo dele, eu fui secretário regional de Itaú. Vereador eleito? Não, eu fiz 4.000 votos, não consegui a minha reeleição. E aí ficou de secretário. Mas então no primeiro mandato ali, no segundo mandato dele, quando você foi líder do governo? Eu fui no primeiro mandato dele. Certo. No primeiro mandato eu fui líder do governo por 4 anos consecutivos, que isso normalmente sempre altera, né? Todo ano Sim. ele renova. Ficou direto. Mas eu fui 4 anos consecutivos. E é um estilo de liderança... É uma liderança que você tem que ser muito atuante, né? Você tem que estar muito por dentro de tudo para poder fazer a defesa do prefeito no legislativo municipal. 2 poderes. E isso tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, no Senado, tem o líder. Certo, mas como que é ser líder do governo de um cara, assim, goste ou não dele, mas uma pessoa de muita energia, o Luiz Henrique da Silveira? Ele era um bom de homem para trabalhar. Ele, com o primeiro mandato dele, ele não perdia um minuto. Ele era uma draga para trabalhar. E eu acompanhava ele. E eu ficava feliz, porque aquilo que eu disse há pouco no início do meu comentário, eu disse que eu não podia cuidar do meu comércio, da minha pequena indústria e cuidar da vida pública. Eu tinha que escolher um dos dois, porque a vida pública me exigia muito. E aí eu achei por bem, então, cair de cabeça. Eu larguei tudo e me dediquei, não cuidei. A gente tinha até uma certa dificuldade financeira, né? Porque eu tinha um comércio rentável.
eu já estava numa situação boa. E tinha um movimento grande, mesmo que fosse alfaiataria. E de repente eu me sujeitei a ganhar um salário e viver daquele salário. Porque não se perca, o vereador hoje que ganha 14 mil e é atuante, mas ele deixa metade de cara para se manter no poder. Que é festa toda semana, é festa final de semana, é brinde para lá, é brinde para cá, que hoje está mais restrito, mas naquela época, aqueles festivais de campo de futebol, aquilo ia ter 20 troféus. Era bola, era jogo de camisa, era remédio. Remédio era uma coisa de louco, porque não tinha os postos de saúde. Hoje você vai em qualquer posto de saúde e tem remédio. Não tem tudo, mas tem grande parte dos remédios. Mas naquele tempo não tinha um melhoral. Não tinha uma cibalena. O médico receitava e você tinha que comprar o remédio. A quem que eles procuravam? Ajuda política. E aí, a minha mulher, diretora de uma escola, Professora, e eu estou falando isso com orgulho e com satisfação que eu atendi isso aí, não tinha um caderno. O governo não dava um caderno, não dava uniforme. As lâmpadas das escolas era a associação de pais e professores que faziam a festa para poder manter a escola. Com papel higiênico, com lâmpada. Hoje não, hoje tem tudo. Naquela época não tinha. Eram os pais que vinham para a escola fazer festa para arrecadar dinheiro. E aí os remédios? A mãe do seu Oscarcelo tinha 1000 e poucos alunos, a Janeta era diretora da escola. Chegava começo de ano, a grande maioria, e eu estou dizendo isso, com certeza que as pessoas que estão ouvindo sabem que é verdade. A maioria das crianças não tinha caderno. E os meus filhos, onde você também estudou, não tinha caderno. Aí como é que eu ia comprar os cadernos para os meus filhos, que eram 3 ou os 4, que chegaram a estudar ali no Mansão Escarcelo, a minha mulher diretora, e tinha todos os cadernos, e o filho do meu eleitor não tinha. Você me explica isso. Fica ruim. E sabe o que acontecia? Os irmãos Maia tinham uma livraria, uma dos maiores comércios do sul de Joinville. Era um dos maiores comércios que tinha aqui, o Irmãos Maia, em frente ao antigo Floresta que saiu dali. Eu comprava em 6 meses os cadernos. Se eu comprava 10 cadernos para o meu filho, eu comprava 10 cadernos para o mais pobre. E distribuía. E nunca foi carimbo do João Gaspar. Era a dona Janete que entregava, a diretora da escola. Nunca ninguém viu um carimbo num caderno dizendo que era o João Gaspar que estava doando. Era eu que doava. E eu fazia isso com satisfação porque eu achei que a vida pública é você servir e não se servir. Exatamente. E hoje eu tenho o orgulho de estar aqui depois de 12 anos encerrando a carreira e tu me dá essa chance de dizer isso. Não, a gente é dinheiro que pague. Muito feliz. Gaspar, recentemente tivemos o lançamento de uma ponte, uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira, que vai ligar a Plácido Olímpio de Oliveira, que é a rua do Celso Ramos, para quem não está se localizando, o final da rua ali, com a rua Albé, que é uma rua no Boa Vista, ou seja, é uma nova ligação entre o Bucarém e o Boa Vista. Uma das mais importantes que nós temos, e até hoje a principal, é a Ponte do Trabalhador. Certo. Tem dedo teu ali nessa história? Qual foi a tua participação nisso? Ali é até engraçado, porque o Luiz Henrique mandou fazer o projeto de São Paulo, se eu não me engano. É um projeto caríssimo, aquela ponte foi um projeto muito caro. E aí um dia, às 5 horas, 5h30, ele disse para mim, se Gaspar, vem aqui, eu era líder do governo, urgente. E eu estava saindo para ir para a Câmara. Eu peguei o cara, fui lá e disse, Gaspar, está aqui a planta, ó. Pronta a planta, foi embargada, por causa da cabeceira tem o sambaqui, uma ponta do sambaqui. E você pode olhar ali na rua, a Rua Graciosa, que do lado direito o sambaqui está intacto ainda. Sim, tem o sambaqui. Não deu para derrubar. E eu realmente, empolgado por ver essa ponte sair, eu fiquei tão indignado que aquilo me feriu. A vontade do povo de Patupi por ali, que cortava mais da metade da viagem. Ia por onde, Gaspar? Ia pelo mercado municipal. Ah, certo. O cara saía do quilômetro 4 e ia até o mercado municipal para depois voltar para ir até a Tupi. Então hoje você que passa pela Ponte do Trabalhador, ou até, às vezes até reclama do congestionamento, porque realmente é muito movimentado ali, imagina sem.
Porque ela não existia. Ia, E aí ia você no tinha que... mercado municipal e voltava para ir para Tupi. Só tinha aquela, ou pelo Iririú. Que é mais longe ainda. Mais longe Para quem ainda. tá na Zona Isso Sul. é para quem mora na Zona Norte. Aí eu disse, eu tenho trator lá do lixo, que às terça-feiras ele vem para lavação. Eu derrubo aquele cascalho ali para dar... Meu Deus do céu. Não teve outro lugar para mim, a não ser não me enfiar na Barra do Sul escondido. Eu espero que isso já tenha prescrito. É verdade. Não, mas assim, brincadeira à parte. A Mas eu acho que legislação já tá ambiental totalmente diferente. aí veio uma A gente revolução não muito pode grande. olhar com o olhar de hoje. Deu uma É injusto revolução até. muito grande. Se hoje você olhar no Museu do Sambaqui, lá tem um esqueleto intacto, que foi tirado a colher, alimentação, foi tirado a colher, feito uma forma... Para arqueólogos, gente que está técnica. lá intacto no Museu do Sambaqui, uma pessoa que mataram, porque ele nasceu, ele ficou com as mãos na nuca, e está intacto lá. E aí deu um rolo muito grande, veio Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso que você diz, o IFAM, Instituto O IFAM, Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E aí sobrou para o Luiz Henrique, né? Aí o Luiz Henrique disse, mas foi a atitude do vereador, que é bairrista aqui do bairro, e se empolgou e derrubou o cascalho. E aí a ponte está ali hoje por causa que fui eu que derrubei o cascalho. Não me arrependo. E lá se vão 30 e poucos anos. 30 e mais. poucos, quase 40 anos. Isso foi mais ou menos, nós inauguramos aquilo ali em 79, 78, 79, eu era... Ainda bem que foi antes da Constituição de 88, Gaspar. A Constituição de 88, eu li a Constituição no plenário da Câmara, eu acho que 3 ou 4 vezes. Toda a Constituição. Eu era secretário, eu era o terceiro secretário, mas as pessoas certo. não tinham facilidade para ler. E para ler uma Constituição tinha que ter uma certa facilidade. E eu tive muita, hoje já não tenho tanta. Claro, também por causa da idade, né? Mas eu tinha uma facilidade muito grande para leitura. Quando você diz a Constituição Federal. A estadual. A estadual, porque você foi deputado constituinte estadual. Não, eu só queria contextualizar, porque poderia ter sido a leitura da federal, mas faria mais sentido na Constituição estadual. É hierárquico. Tem a federal, tem a estadual e tem a municipal. Que é a lei orgânica do município. Nós fizemos a Constituição estadual. Então eu li a Constituição 3 vezes em plenário. Na época que eu fui deputado, tinha deputados valorosos, como o Paulo Bauer, Paulo Afonso, aquele de Lages, o Raimundo Colombo. Eu fui deputado com... Raimundo Colombo foi deputado estadual contigo. Foi comigo, muito comigo. Depois ex-governador por 2 mandatos. O Gilson dos Santos, o Cavalazzi, tudo gente. E eu me saí bem como deputado, graças a Deus. Eu tinha uma certa facilidade para debate, né? Era meio encrenqueiro. Mas valeu a pena. Eu acho que é um mandato que... É triste o legislativo. Você teve essas 2 experiências, né? O executivo e o legislativo. O executivo é o gostoso, é o executivo. E o legislativo, ele é... Eu acho que a desgraça do Brasil está no legislativo. O legislativo é o pior poder que tem no... Porque aí o judiciário faz o que quer por causa do legislativo. Entende? Porque tudo passa pelo legislativo. Sim. O judiciário vai cumprir. E aí que está o problema. Então nós temos um país com certa... Você vê só que hoje não se sabe quem manda no Brasil. Não quero entrar em discussão política, mas é por aí. É um momento lamentável do nosso contexto eu evito discussão política porque eu tenho uma maneira de ser. E essa eu não mudo porque eu acho que essa é a correta. É tu ser justo. Contigo e com aquilo que você assume, com aquilo que você dá a palavra. E eu quero morrer assim. Porque o meu pai nos ensinou assim. E eu não quero que ele se vire no caixão por causa de mim. Não, com certeza não. Então, Gaspar, de todas essas tuas experiências, todas, a que mais te deu realização? Porque
é visível. E eu acredito que vocês estão vendo também, na tua expressão facial, o teu sentimento de realização. E chegar nesse momento de bastante experiência da vida e ter a satisfação que foi uma vida bem vivida, que foi uma vida que valeu a pena, que as escolhas, existem escolhas boas, escolhas ruins, mas que no balanço as escolhas foram boas e hoje você ter essa satisfação e se sentir realizado. Mas de tudo assim, o que mais te marcou? Diversas coisas, obras que a rua, por menor que fosse, que eu abri uma rua e eu atendia os moradores, aquilo para mim era um presente que eu recebia. Não, eu ficava muito mais satisfeito do que os próprios moradores. E eu tive o privilégio de ser secretário regional do Serviço Público, secretário de Serviço Público, onde eu tive o poder de realização de contar, como eu contei há pouco, do cemitério do Rio Bonito, das linhas de ônibus. Hoje ainda uma senhora está trabalhando lá em casa, em Barra do Sul, e aí eu perguntei para a senhora de onde? Eu sou de Joinville. Onde é que a senhora morava? Na escolinha. Eu digo, primeira linha de ônibus da escolinha no Bemevaldo, sabe quem colocou? Foi o João Gaspar, quando era secretário, no ano de 89 para 2000. Digo, a senhora sabe quem fez o primeiro asfalto do Bemevaldo? Foi o prefeito João Gaspar, que eu fiz o primeiro pedaço do asfalto. Do Profipo, o posto de saúde do Profipo que eu fiz. Depois eu consegui uma grande conquista, que eu levei 20 anos brigando por isso, a abertura da Rua São Paulo. Quando o Luiz Henrique foi candidato a governador, eu tive o prazer de participar do plano de governo dele, inserir no plano de governo do seu Luiz Henrique, e talvez muitas e muitas e muitas pessoas em Joinville têm esse plano de governo, vai ver que está inserido a abertura da estrada Rio do Morro. A Rio do Morro que liga lá na 280. Que eu contestei. Contestei e brigamos com o governo do estado, porque eu não queria que saísse ali, porque era um trevo em cima do outro. E hoje está congestionado. Que eu queria que saísse por trás de Araquari, de frente para Barra do Sul. Então não é que... Você que pega congestionamento na BR-280 e hoje tem a alternativa da Rio do Morro. João Gaspar era contra a abertura da Rio do Morro ou só a saída? Eu inseri a abertura na estrada Rio do Morro, mas só que eu queria que saísse por trás de Araquari, a saída ficasse lá na frente da Barra do Sul, que aí ia contemplar e não ia dar congestionamento de trânsito hoje. Eu pensei para o futuro. Mas aí o Luiz Henrique me disse, Gaspar, eu não tenho condições de fazer isso agora, porque tem que fazer uma ponte enorme lá. Se tu tens razão, mas eu vou abrir ali. Eu digo, então abre. E foi onde que foi aberto. Até quem abriu agora foi no final, acho que foi o Raimundo Colombo que completou a abertura. Que pega 280 e vem até a Monsenhor Gersino lá no final, o começo dela pelo Paranaguamirim. Exatamente. Então são obras importantes. A Palmeira da JK, que eu fui contestado na época, hoje ela serve como um cartão de visita. E eu, naquela época que eu plantei as palmeiras, eu fui muito criticado pelos ambientalistas, que ia ficar uma rua escura e triste. E a Palmeira é uma eu não trouxe referência o jornal aqui, o recorde do jornal, Palmeiras. mas eu tenho o recorde do jornal, que aí eu disse, eu quero discutir com vocês daqui a 20 anos, que vai ser um cartão de visita. E eu recebi o prêmio, 20 anos, anota no jornal a notícia, Gaspar tinha razão. E deu uma entrevista na televisão e os dois ambientalistas estavam lá para discutir e não sabiam que eles tinham dito isso, e eu estava com o jornal nas mãos. E hoje convenceu quem de tirar. Então hoje eu tenho obras importantes, isso tudo então me realizou. A Polícia Militar de Cavalaria está no Itaú por causa de quem? Por causa do João Gaspar. Dia 11 de abril de 1983. Olha a memória do homem. Às 16 horas. Tem o meu aval na escritura daquele terreno ali. Na Rua Itruzaigo. No antigo cartório do Rodrigo Lobo. Eu fui chamado pela Polícia Militar de Santa Catarina para me ser a testemunha da aquisição do terreno, que fui eu que escolhi o terreno da Rua Itruzaigo. Ninguém sabe, mas eu sei e eu lembro. E eu tenho a oportunidade hoje de dizer isso para você que está me dando essa oportunidade, vocês. Gaspar, a conversa é sempre muito boa, o nosso horário já está avançado. Você que tem essa memória fantástica, eu comparo muito com a do Luiz Henrique para nomes, pessoas, datas, né? E tu deu um exemplo fantástico aqui, sem anotação, sem nada, só na cabeça. Joinville, tu pegasse ali década de 70, 80... 72. 74 eu entrei no governo do Pedro Ivo.
Certo. Mas eu já acompanhava a política naquela época. Eu fui Sim. convidado para ser candidato em 72. Eu não quis ser candidato. Meu pai disse, não te mete que você é um homem que está bem de vida e política... Nunca se esqueça a frase dele. Com a simplicidade dele, ele disse assim... Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para ser... Ari Corman me convidou, Ari Corman, que era o diretor da Telesc. Veio me convidar para ser candidato a vereador. Puta, aquilo para mim foi uma surpresa. Eu fiquei feliz da vida. E nem fui em casa almoçar, eu fui direto lá em casa, o papai estava almoçando. E com a minha mãe e os meus 2 irmãos, parece que estavam juntos. Eu disse, pai, eu fui convidado a ser candidato a vereador. Mas eu já estava numa posição privilegiada, sabe, diferenciada do meu pai. Meu pai foi um homem muito simples, que trabalhava ganhando salário mínimo para sustentar 9 filhos, então não precisa dizer mais nada. E eu já estava diferenciado, eu já tinha carro, eu tinha inclusive meu prédiozinho da alfaiataria ali na rua Monsenhor Gersino, prédio próprio. Então a situação minha era muito boa, casa própria, telefone, que naquele tempo quem tinha um telefone era um carro, era o preço de um carro. Ações, né? Ações. E aí eu fui com ele disse, não, pai é contra tu ser candidato a vereador. Porque meu filho, para ser candidato a vereador, tem que ser mentiroso e sem vergonha. E tu não é. Aquilo foi o basta para mim que eu não aceitei. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo ficou A mosca tinha te mordido naquele momento. Ficou um desafio para mim, ficou um desafio. Cada vez mais a coisa cresceram, que eu vim ser presidente do Fluminense, eu era presidente da Associação dos Alfaiates, eu tinha uma clientela grande de jovens, eu revolucionei o Fluminense, porque o Fluminense estava falido, fiz o estádio do Fluminense, comecei o estádiozinho do Fluminense, o Fluminense até ali nunca teve campo de futebol. E o meu crescimento e liderança aumentou barbaridade. Aí em 76 eu fui lá de novo, digo, pai, eu vou ser candidato a vereador e vou te mostrar que não precisa ser mentiroso e nem trapaceiro. Esse então sai. E aí eu saí candidato, e aí ele já estava com deficiência física, ele ficava sentadinho na calçada, quando passava as pessoas, ele chamava para dar o folheto meu. E fazer campanha. Fazer campanha. Aí eu me elegi, fui o terceiro mais votado. E aí, cara, ele ficou ruim, foi para Florianópolis, a casa dos parentes lá, e se tratar lá em Florianópolis. Eu era secretário de Serviço Público e eu fui a Porto Alegre com o Beninho e o Moacir Bogo, das 2 empresas de transporte urbano, para ver o transporte urbano em Porto Alegre. Aí nós passamos lá na casa dele, paramos o ônibus no asfalto, e eu desci, era próximo ali, passei, fui lá, dei um abraço nele, aí ele já perguntou com dificuldade, disse, como é que tá a política, meu filho? Aí ele disse, olha pai, parece que eu vou ser candidato a vice-prefeito. Você tá brincando? Eu disse, é. Ele disse, com quem, filho? Digo, com o Freita. O dono da Consul, onde o pai trabalhou na Consul, ele trabalhou na lã de vidro, que colocava lã de vidro nas estufas da geladeira, que as mãos ficavam tudo em carne viva, tadinho. Aí ele olhou para mim e disse assim, que pena o pai não vai ver isso, e chorou. E não viu. Aí eu fui candidato em 82 a vice-prefeito, fomos eleitos, e ele morreu dia 15 de novembro de 81, um ano certinho. Poxa. É. Ô Gaspar, mas assim, esse foi o teu início. Olhando por retrospecto, o teu início, o teu meio, até você disse, já me aposentei, né? Você pode não estar mais concorrendo a cargos, mas é uma pessoa política. Mas como você olha hoje, Joinville? Eu não posso fazer uma análise da política em Joinville, porque eu estou completamente afastado. Mas agora olhando com muito mais experiência, com essa lente que você tem, a gente muitas vezes nos falta. Eu não sei como é que está a administração do Adriano, eu não sei se está sendo uma administração... Eu ouço, né? Alguém dizer que tá boa, e muita gente dizer também que está ruim nos bairros. E a política hoje ela tem que ser voltada... Eu acho que Acho não. O dever do homem público é voltar para uma sociedade mais justa. Então hoje nós não podemos governar para um centro da cidade. Nós temos mais problema nos bairros. E é onde está a massa trabalhadora, é onde está que sustenta Joinville.
Então nós temos que ser voltados. Eu aprendi com o Pedro Ivo, com o Luiz Henrique e com o Freita, que era um empresário, grande empresário, que ele realmente se deu o luxo de vir para os bairros e fazer como muito pouca gente fez. Então precisa voltar para isso. Eu não sei como é que eu vou falar referente à Prefeitura de Joinville. Mas eu sei que a diferença é muito grande, doutor Mira. Naquele tempo se fazia política mais por ideologia. Hoje se faz mais com vantagem pessoal. Não é todos. Naquele tempo a corrupção era menor, pelo menos se via falar, né? A gente não perdoava o funcionário, por mais simples que fosse, tivesse uma atuação inadequada, perdia o cargo, porque era CLT naquela época. Sim, não tinha estabilidade. Não tinha estabilidade. E foi criada a estabilidade já pelos falsos funcionários, pelos falsos políticos. Que aí criaram um mecanismo de dar estabilidade. E não pensaram na estabilidade da decência. E aí eu acho que aonde que está hoje a corrupção desenfreada no Brasil é em função disso aí. Precisa ter estabilidade para o funcionário público? Precisa. Porque tem político que chega lá e não pergunta, eu sou secretário, o seu Mira é o meu motorista, está demitido porque eu vou pôr o meu. E não respeita o trabalho do doutor Mira. Tem que ser respeitado. Vamos dar uma chance para essa pessoa. Agora, se ele não comungar com a tua forma de ser, demite. Mas dá uma oportunidade, porque é um pai de família que está lá. E hoje cerceia esse direito até do próprio secretário, que quer substituir o mau funcionário, o que nós temos de mau funcionário. Porque se achar que tem estabilidade, e estabilidade não posso ir para a rua, não preciso ir para a rua, não preciso trabalhar. Eu preciso buscar o pagamento. E tem muitos funcionários assim. Tem muitos funcionários. E os funcionários que trabalham são revoltados por causa disso. Isso acontecia muito, Sajali. Então eu era favorável, mas eu pensei que não era tanto assim largado do jeito que está hoje. Hoje está largado. O cara faz roubo, daqui um pouco ele tem um cargo público de confiança e ele tem estabilidade. Aí ele rouba, ele volta para o cargo dele. Começa tudo zero. Devia perder o cargo. Tem algumas coisas que são difíceis de entender. Muito difícil. Judiciário, mesma coisa. E assim é o Brasil inteiro. Futebol. Futebol, eu me dou o luxo de ter sido, quando fui vice-prefeito, eu cuidei do esporte amador de Joinville, fiz 4 jogos abertos. Trouxe, quando prefeito, o 25º Jogos Abertos de Santa Catarina para Joinville, que foi um dos maiores Jasques. que teve. Jasques. Coordenei em Criciúma, coordenei em Concórdia, coordenei em Brusque. Depois, em Joinville, eu já estava afastado porque era candidato a deputado estadual. Os campos de futebol, a maioria, eu tenho as minhas mãos aqui. Começamos. Fluminense, Estrela da Vila Balmer. Ponte Preta eu salvei do loteamento. Profipo. Ajudei o Tamandaré na época que fizeram o campo cá embaixo. Agora está lá em cima, não tem nada a ver com isso. Só que quando era na rua Princesa Isabel. Tem mais algum, Jativoca. Todos foi campos que eu ajudei a construir. Cuidei do esporte amador, tive o privilégio de ser contemplado como administrador do esporte amador pela RCE, pela RBS e pelo jornal A Notícia. 3 anos consecutivos, pelo bom trabalho que fiz. Foi pela primeira vez que eu consegui trazer as maiores empresas para ajudar o esporte amador e eu diminuí as despesas da prefeitura em 40%, a CME na época, que hoje é Fundação Municipal de Esporte, diminuiu em 40% as despesas e o esporte amador cresceu 300%. Mas eu trouxe a Tupi, a Conso, a Embraco, o Deller, a Conso, Embraco, Tigre, Tupi e Deller. Eram assim, as 5 maiores empresas. Lembro bem até que o do Deller na época assumiu o punhobol. E aí, como o punhobol não tinha campo, eu dei o campo do Fluminense para fazer o punhobol. Até tudo certo fosse muitas vezes lá, que tinha a seleção de Joinville do punhobol, treinava no campo do Fluminense. E quadra de esporte, a piscina de saltos ornamentais,
que não tinha aqui em Joinville, eu trouxe, o Freita me autorizou eu fazer a piscina, e eu fiz um convênio com o Davi da Graça, no Boa Vista, aquela quadra que tem lá, que é a piscina de saltos ornamentais, com visor para televisionar embaixo d'água. Isso ali atrás da Polícia Federal ali? Exatamente, ali um pouco antes. Ali eu fiz uma grande cancha de bote, que foi uma das maiores de Santa Catarina. Ajudei na pista olímpica na Fuji, que hoje é a Univille. É a Univille. E colocamos os Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi o prefeito João Gaspar também que trouxe para Joinville, que foi no Campo do Caxias, uma festa muito linda. Caxias. No Caxias. Na Rua São Paulo. Na Rua São Paulo. Que também era estádio do Joinville. Do Joinville, na época já, porque o Joinville já existia, né? Então o esporte eu dei uma parcela grande, eu cuidei de todas as modalidades. Naquela época nós tínhamos 33 modalidades. Hoje tem muito mais. Sim. Naquela época tinha 33. Aí o primeira Jogos Abertos que eu participei, o esporte estava tão caído que nós fizemos, se eu não me engano, foi em Concórdia. Nós ficamos em 5º lugar nos Jogos Abertos. A maior cidade do estado. Foi no mês que o Freita disse para mim, quer pegar o touro a unha? Digo, pego, se o senhor deixar eu fazer como eu quero. Ele disse, mas o senhor não vai querer empregar mais gente? Eu digo, não, ao contrário, eu vou tirar muita gente. Quem não está servindo, eu vou tirar. Eu não quero citar nome, mas eu tirei até o médico da CBE, que era membro do PMDB, era membro do coisa, mas só buscava pagamento e demiti. E aí o Freita disse, o senhor pôs eu numa enrascada. Eu disse, não, deixa pôr na minha culpa que eu assumo. E diminuí em 40%, e aí o esporte pegou credibilidade, que foi onde que entrou a Consa, a Embraco, e absolveram todas as modalidades. A Tigre pegou ciclismo, futebol de salão, a Tupi pegou outras modalidades lá, a Embraco outra, a Tigre outra, a Consa outra, e o dele pegou o punhobol. E olha como as coisas são, né? Hoje nós temos um time de futsal na cidade, Joinville Crona. Agora saiu notícia que vai voltar para Joinville time de vôlei masculino, e algumas coisas vão ficando. Mas eu queria falar especificamente, Gaspar, sobre o Joinville Esporte Clube, a situação do nosso querido Jack. Como eu sei que, né, tu não tens a visão lá de dentro, não necessariamente... Eu fui membro do Conselho Deliberativo do Joinville. Certo. E por que tu acredita que chegou a esse ponto? A gente tem abordado aqui porque é um assunto muito caro para nós, o futebol, o Joinville Esporte Clube. Essa situação que hoje nós estamos com um time sem série. Eu não quero assim dizer daquilo que eu tenho, que eu sei, que eu conheço em Joinville, mas foi uma questão de gestão. Quando eu vi um empresário contratar um jogador, não me pergunta o empresário. Não faremos isso. Um empresário contratar um jogador. E aí a imprensa toda dizendo, tá aí, o grande empresário contratou um jogador e deu de graça pro Joinville. Porra, tem que tirar o chapéu para esse cidadão. E aí um dia eu fiz um churrasco para os jogadores do Joinville lá em casa. Eu era deputado e eu era conselheiro do Conselho do Joinville. Aí o técnico estava junto e disse, Gaspar, eu estou aqui chateado. Isso foi uma quinta-feira. Mas muito chateado. Por quê? Digo, porque este jogador do fulano de tal que colocou no Joinville, eu sou obrigado a escalar ele domingo de lateral direito, porque se eu não escalar ele, segunda-feira eu estou demitido. Porque esse cidadão quer vender o jogador para Portugal. E era um jogador presente de graça para o Joinville. Baita presente. Presente de grego. Houve um problema com um membro do Joinville e brigaram. E acabaram com a estrutura de base do Joinville. Sabe quem teve que salvar o Joinville para poder disputar as categorias de base? O Fluminense, que deu 72 alunos, deu o técnico e deu o campo para o Joinville treinar. E aí um dia queimou todos os chuveiros, 5 chuveiros do Joinville, do Fluminense. Eu telefonei o Fluminense com uma situação difícil financeiramente. Eu digo, olha, eu quero que vocês vão lá e reponham os chuveiros que queimou e as crianças estão tomando banho no frio.
Se nós não temos condições de dar o chuveiro. No outro dia eu pedi a conta do Conselho Deliberativo de Joinville. Então aí é uma questão de gestão. Brincaram com o Joinville. Brincaram com o Joinville. Por que o Joinville nasceu de Caxias América e foi tricampeão do município? Por que aí os grandes empresários ajudaram o Joinville e meteram o dinheiro no Joinville a dar com o pé? E muitos empresários não pediram nada. Pagavam e sorriam do grande feito que estava sendo para Joinville. Mas aí entrou os interesseiros no meio. E acabaram. E aí é o esporte amador. Hoje ele está quase generalizado, porque os clubes estão quase tudo falidos, mas o Joinville se tornou um dos clubes mais ricos do Brasil. Começo. Olha a situação que nós chegamos. Isso saiu a nível nacional, não sou eu que estou dizendo, é a imprensa. O Joinville era considerado o time mais rico do Brasil. E era um orgulho para Joinville, né? Era um orgulho. E hoje o Joinville está pagando por isso. E hoje está difícil de administrar o Joinville. É muito difícil. Não está fácil. Mas vamos torcer que entre uma equipe nova e que ponha o Joinville no lugar. E não o Fluminense entra. Por que não, né? E eu torci pro Fluminense quando jogou com o Joinville, quando o Joinville pra caramba, arrumei pra cabeça lá no estádio. O Fluminense ganhou 3-1 do Joinville. Que legal. Gaspar, mas tu falasse muito bem, né? Na política parece que onde entra o interesse privado, o interesse pessoal, o interesse. Na futebol também não é diferente. Entrou o interesse privado, pessoal, o interesse do bem comum sai pela janela. Acabou, sai pela janela. Isso é clube de futebol, é igreja, é associação de moradores. Você quer ver a desgraça com a associação de moradores, que eu sempre fui contra? É você criar uma associação de moradores, eu político, eu vereador, eu deputado, eu criar a associação de moradores do Itaú. Qual é o meu interesse? Eu não quero que o Mira, que também é candidato, o doutor Mira, que é candidato também, ou que é vereador... Não somos, tá? Não somos, nem eu e nem ele. Não pode entrar aqui, o Mira não pode entrar aqui, senão eu saio. Isso aconteceu muito, João. Eu sempre fui contra esse tipo de coisa. Que aí você cria uma entidade falida. Time de futebol. Eu lembro que o Fluminense, quando eu peguei a presidência do Fluminense, logo em seguida eu fui candidato a vice-prefeito. Estava 5 anos do Fluminense, já estava fazendo o estádio do Fluminense. E aí um dia os nossos adversários, que eram mais concorrentes nossos, nós estávamos para perder a eleição por causa dos nossos adversários, que eles estavam na nossa frente, aí eles me pediram o salão do Fluminense para fazer um comício. Aí eu vou dizer que não, por eu ser presidente do Fluminense e ser candidato a vice-prefeito, eu dei o campo o salão do Fluminense para eles fazerem. Só não fui lá, claro. Mas eu dei. Aí eu fui muito criticado pelo MDB. Porra, tu dá o Fluminense fazer um comício do nosso adversário. Eu digo, o Fluminense não é meu. O Fluminense é da sociedade. Tem gente lá que é do outro partido, eu tenho que respeitar. Não posso negar, não nego. E não neguei. E ganhamos a eleição com 7 mil votos de diferença. 5 mil, parece. 7 mil. Tu vê. Isso é grandeza na vida política. É assim no time de futebol. E aonde eu fiz campo de futebol que teve sustentação, está vivendo até hoje. E os outros que eu fiz, acabou. Que entrou os interesses no meio e acabaram. Faz parte. É da convivência do ser humano, né? A ganância e o interesse. A ganância, os olhos grandes. Eu não sei se isso é riqueza. Não, com certeza não é. Gaspar, primeiro de tudo, parabéns pela tua carreira, pela tua trajetória, pela tua jornada e, acima de tudo, pelo legado. Não é por te conhecer desde moleque, ainda me considero moleque, mas não é por te conhecer quando eu era muito jovem, criança, mas a gente vai evoluindo, vai amadurecendo e a gente começa a fazer comparações. E é por ter essa referência e por te conhecer muito bem que a gente fez o convite, abrimos a exceção. O Ivan também disse, pô, Gaspar é fantástico. Né? Obrigado, Ivan. E de fato e tenho certeza que vocês que assistiram até agora, ou só assistiram algumas partes ou alguns cortes, assiste na íntegra, se inscreve no nosso canal, compartilha com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua tia, que eu tenho certeza que eles irão gostar muito do que nós conversamos aqui com o João Gaspar Rosa,
desde a política, o início da carreira, um pouco do comércio de Joinville, lá pela década de 70. Também falamos sobre eleições, sobre política, sobre futebol. E quero te dizer, Gaspar, que a conversa foi muito agradável. Eu costumo dizer que o tempo é o ativo mais valioso que nós temos. E a gente é muito grato por você ter dedicado o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho e as suas histórias, compartilhando um pouco conosco aqui. Você também que assistiu, tenho certeza que nunca se arrepende de nos assistir e que o Podville tem um carinho especial no seu coração. Gaspar, muito obrigado e fica à vontade para sua saudação final, o que você quiser falar com a nossa audiência. Nós temos uma audiência boa, assim, sabe, Gaspar? Os nossos números crescem bastante e a gente vê bastante visualização no Instagram, mas tem bastante gente jovem, tem gente que é jovem há mais tempo, então a gente consegue permear pelo um bom público assim. E quem te conhece, tenho certeza que gostou muito de te ver aqui, relembrar um pouco de você. E quem não conhece, pode ter certeza que é sempre um prazer muito grande estar na presença do Gaspar. Muito obrigado, doutor Mira. Uma satisfação chamar de doutor, porque eu conheci muito molequinho. E ao Neto e ao Ivan, um abraço ao Ivan, que não pôde comparecer, mas outra hora dou um abraço dele e agradecer a oportunidade. É o presente que eu tenho tido, tanto eu quanto a Janete, é essa condição de vida que nós temos hoje. Nós não ficamos ricos financeiramente na vida política, mas nós somos bilionários de espírito por ter essas oportunidades. Essas oportunidades da gente poder dizer o que a gente foi e que sirva de exemplo para muita gente que quer entrar na política. A política é muito linda. A política é linda quando você vem para servir. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque na política ninguém fica rico. Só fica rico quem é desonesto. Então, mas ela te dá uma riqueza espiritual. E essa riqueza eu adquiri com juro e correção monetária. E por isso, então, doutor Mira, eu agradeço a oportunidade. Eu estou quantas vezes for preciso aqui e estou à disposição do povo joinvilense que me colocaram num patamar tão grande na vida política. Porque não é fácil você ser lá de bairro e de repente chegar a ser vice-prefeito do dono da Colse e da Embraco. De repente você ser deputado constituinte, ser vereador, ser secretário. E eu tive todos esses cargos, pela vontade popular. Obrigado e que Deus abençoe a todos os seus espectadores. Beijão para você. Deixa eu só te fazer uma pergunta ali, era para ter feito no início, mas até para a gente não ter nenhuma implicação eleitoral. João Gaspar será candidato? Não. Eu sou um eleitor. Eu hoje não preciso mais votar, porque fizeram essa bobiça de dizer que os 70 anos não precisam. Não, eu vou votar enquanto eu puder andar. Eu quero ver o destino do meu município, eu quero ter influência para ver o meu governador, o meu presidente, o meu prefeito. Eu e a mulher estamos dispostos a votar quantas vezes, enquanto Deus nos dá condições de andar e mente, nós vamos votar, mas não ser candidato. Muito obrigado, bom. E eu devo tudo a vocês, o que eu fui, e hoje eu não sou mais político. Sou o João Gaspar. Sempre político, sempre político. Então assim, ó, entenderam a mensagem do Gaspar? Em outubro, todos nós estaremos lá. Você jovem há mais tempo. Não podemos desistir da política. Gaspar, novamente, muito obrigado. Neto, muito obrigado. Abraço, também Neto. Pela paciência, pelo avançado nosso da hora. Você que nos assiste também, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta nossas redes sociais, @podvilleoficial. Ivan, um abraço, valeu, tchau, tchau.